Boa tarde, população guapimirense. Nós estamos aqui, como prometido, há horas atrás, no início dos trabalhos da Casa Legislativa aqui do município de Guapimirim. Nós anunciamos a vocês a audiência pública que acontece hoje aqui nas dependências da Casa de Lei do município. Já se encontra aqui a parte da Comissão de Saúde do município, na qual propõe essa Casa de Leis que chamasse aqui o secretário de Saúde do município para dar algumas explicações. E nesse momento, a Câmara aqui já se encontra, eu vou pedir ao cinegrafista que mostre aqui, parte dos conselheiros já estão aqui, inclusive na pessoa do senhor, do diretor e presidente aqui desse Conselho de Saúde do município, no qual, através dessa Casa de Leis, foi proposto que viesse aqui, então, o secretário de Saúde do município, senhor Eliel, para que dê explicações a esses vereadores, a todos esses edis aqui na Casa de Leis e esclareçam fatos que são relevantes ao esclarecimento de algumas dúvidas que tem aqui, então, o Conselho de Saúde do município de Guapimirim. Nós vamos estar transmitindo aí para vocês todos esses passos aqui, as perguntas e as respostas pertinentes a esses questionamentos que o Conselho faz através da Casa de Leis, através desse convite também. Esperamos que compareça, então, o secretário aqui e possa esclarecer, minimizando, então, as dúvidas do Conselho. Muito obrigado, continue aí atento, que daqui a pouquinho nós estamos mostrando para vocês na íntegra tudo o que acontece aqui no plenário da Câmara Municipal de Guapimirim. Muito obrigado. Bom, boa tarde novamente. Nós já nos encontramos aqui, como nós falamos anteriormente, no plenário da Câmara Municipal de Guapimirim. E do nosso lado, a vereadora Marina do Modelo, que também é presidente da Comissão de Saúde do município, através aqui da Câmara Municipal, no qual a gente cumprimenta com uma boa tarde. Vereadora, mais uma vez, vocês fazendo o papel aqui de vocês, de edis desse município, de elementos fiscalizadores e tomando conta, sem dúvida nenhuma, daquilo que é pertinente a vocês, ao mandato de vocês. E hoje a gente tem aqui essa audiência pública na qual vocês acabam de convocar o secretário de Saúde, o atual secretário, o senhor Eliel, para que viesse a essa casa e desse algumas explicações. Que expectativa que a senhora tem diante dessa audiência? Boa tarde novamente, vereadora Marina. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, público presente. A nossa maior responsabilidade hoje é transmitir a transparência para o nosso povo. Hoje, a Comissão de Saúde está fazendo essa audiência, que ela não é regimental, nós não precisaríamos abrir para o público, mas hoje a gente faz questão de abrir para o público, para que todos participem de uma audiência que trata que não passa a verba para o Conselho de Saúde, e a gente vai estar apurando tudo isso hoje aqui nessa audiência. Vereadora, muito obrigado por essa entrevista, que a senhora tenha sucesso nessa empreitada. Então está aí, gente, atendendo aos apelos, acima de tudo, da transparência municipal, da satisfação aos eleitores da cidade, aos munícipes da cidade. Está aqui, então, a Câmara Municipal predisposta a ouvir, então, as explicações que tem a dar. Eu repito, o senhor Eliel, que é o atual secretário de Saúde do município de Guapimirim. Vereadora, mais uma vez, muito obrigado, e a gente vai estar aqui, então, mostrando tudo para vocês que acontecem aqui no plenário da Câmara. Sob a proteção de Deus, dou por iniciar essa audiência pública. A Câmara Municipal de Guapimirim, através da Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social e Assistência ao Menor, nos termos do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal, vem convocar o ilustre secretário municipal de Saúde, senhor Eliel Ramos Silva, para prestar esclarecimentos à audiência pública no dia 14 de outubro decorrente do ano, com início às 15 horas no plenário deste Legislativo, em razão das denúncias apresentadas pelo Conselho Municipal de Saúde através dos expedientes protocolados sobre 117/14 e 118/14. Lembrando que essa é uma audiência do Conselho de Saúde, não é regimental abrir para o público, mas nós fazemos questão de abrir para o público para que tenha mais visibilidade e mostre cada vez mais a transparência dessa casa. Passar a palavra para o vereador Frank. Boa tarde a todos. Boa tarde, secretário. Secretário,
Como Vossa Senhoria bem sabe, os Conselhos Municipais de Saúde foram instituídos pela Lei Federal 8.080/90, através da Lei Municipal 675/2011, foi regulamentado no âmbito desse município, como órgão permanente, deliberativo e normativo no Sistema Único de Saúde. Secretário, o senhor, como gestor da execução da política de saúde, tem comparecido à reunião de conselho, tendo em vista que o dispositivo do artigo 8 do Regimento Interno o qualifica como membro nato do conselho? Eu não tenho comparecido, mas meu suplente sempre comparece. O conselho tem funcionado com sua composição paritária? O conselho... Não. O Conselho Municipal de Saúde tem autonomia para seu funcionamento, tendo o governo municipal a obrigação de proporcionar infraestrutura e recursos necessários às funções, como a dotação orçamentária, espaço físico permanente, etc. O Conselho está instalado em próprio municipal ou imóvel locado? Imóvel locado. Pago pelo município, né? Imóvel locado pelo município. Em qualquer dos casos, as instalações físicas são adequadas? Bom, a mudança foi feita recentemente. No antigo local estava tudo disponibilizado. Como foi recentemente, falta fazer a instalação de internet e reparo no telhado, porque há um vazamento. Numa das partes do imóvel, que é uma casa ali na rua Alcido Guanabara. Secretário, quem mantém a manutenção do imóvel destinado ao Conselho de Saúde? Quem mantém é o município. Existem servidores públicos à disposição do Conselho? Sim. Os materiais, quando requisitados pelo Conselho, digo, de expediente de limpeza, tem sido atendido pelo Fundo Municipal de Saúde? Sim. O regimento interno do Conselho Municipal de Saúde dispõe que, entre outros, o governo municipal garantirá assessoramento técnico e tecnológico. Pergunto ao senhor secretário, o que o secretário entende como assessoramento técnico, tecnológico? Eu preciso que o Conselho explique, porque eu desconheço esse assessoramento tecnológico para o Conselho. A Secretaria tem proporcionado assessoramento tecnológico? Não, né? Eu desconheço esse assessoramento tecnológico. O secretário entende ser necessária a contratação de empresa para prestar assessoria ao Conselho Municipal de Saúde? Não. Dentre as denúncias formuladas pelo Conselho Municipal de Saúde, há um que destaca o pedido de R$50 mil a partir de 1º de julho deste ano, como também prevê para o exercício 2015 o valor de R$70 mil mês. Eu pergunto ao senhor, para o que se destina o valor de R$50 mil mensais, tendo em vista tratar-se de uma importância considerável, né? Uma quantia considerável? Eu gostaria, nesse caso aí, que continuasse as perguntas para eu responder. Pode ser que tenha alguma coisa ligada ao mesmo assunto, eu já responderia tudo junto. O Fundo Municipal de Saúde tem destinado recursos para atender às necessidades do Conselho Municipal de Saúde, cuja despesa deverá ser feita pelo gestor do FMS e não pelo Conselho Municipal de Saúde, por não possuir o CMS autonomia gestora, né? O Conselho não tem autonomia gestora. Aqui, na realidade, secretário, é que o Conselho protocolou ofício requisitando essa verba mensal aí para o secretário. Tem duas requisições de verba. Tem uma que requisitou R$50 mil por mês para o exercício de 2014 e R$70 mil, quer dizer, uma inflação de um aumento de 40% para o exercício próximo de 2015.
Anterior a isso, teve uma requisição de verba para as despesas do Conselho. Essa despesa foi tramitado o processo, autorizei o empenho, o processo foi para o Conselho para fornecer o CPF do presidente para liberar a verba, e ele só retornou agora, tem uma semana, 2 semanas, rejeitando a verba. Secretário, agradeço. O senhor empenho esclarecer. Eu ainda estou devendo uma resposta, estou esperando Vou passar para me responder, que eu vou responder tudo de uma vez, só vez, eu prefiro. Eu vou passar agora, agradeço o senhor aí pela colaboração, vou passar agora para a presidente da comissão, a vereadora Marina. Boa tarde, público presente, secretário, colegas. Secretário, eu te faço a seguinte pergunta. O conselheiro Carlos Frederico Rodrigues de Almeida, se qualificando como presidente do Conselho Municipal de Saúde, protocolizou um pedido de impeachment contra a pessoa do prefeito municipal por diversos motivos, que serão relatados e submetidos ao soberano plenário desta Câmara de Vereadores. A pergunta que eu te faço é a seguinte: a lei orçamentária tem destinado recursos para o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde? Sim. Quais as despesas que têm sido feitas para o atendimento ao CMS? O imóvel, à disposição, conta de luz, material de expediente, quando pedem e procuram, cartucho, insumo para impressora, papel. As despesas com o Conselho Municipal de Saúde são feitas diretamente pelo Conselho ou através do Fundo Municipal de Saúde? Através do fundo, porque a gente faz a aquisição do material e manda para eles quando eles precisam. Em seus argumentos, o presidente do Conselho Municipal de Saúde descreve algumas denúncias contra a administração municipal, principalmente o total impedimento quanto ao funcionamento do CMS, entre eles a falta de pessoal para auditar as prestações de contas. Te pergunto, o Conselho Municipal de Saúde solicitou servidores para assessorá-lo? Não. O Fundo Municipal de Saúde tem deixado de atender às necessidades para o funcionamento do Conselho? Pode repetir, por favor? O Fundo Municipal de Saúde tem deixado de atender às necessidades para o funcionamento do Conselho? Na medida que sou solicitado, tem sido atendido. Os conselheiros... Tudo dentro da lei. Os conselheiros percebem algum tipo de remuneração? Não. Obrigado pelas perguntas, senhor secretário, pela resposta. Vereador Alcione. Boa tarde a todos. Mesa diretora, Edis, povo presente, obrigado, secretário, pela sua presença. Secretário, quando de chegada nessa casa na data de hoje, o secretário disse que fica estorrecido com o número de contratações de pessoas feitas diretamente pelo Conselho Municipal de Saúde, inclusive tendo o senhor Marcos Antônio Alves Guedes sido beneficiado com uma contratação da Secretaria, exercita o valor de R$ 9.500. Aí eu lhe pergunto, o secretário tem conhecimento de ter algum conselheiro entre os contratados? Não, se tem conselheiro entre os contratados, não. Tem uma proposta e um contrato assinado pelo presidente do conselho, contratando um ex-conselheiro, e que eu vou responder no final, porque eu tenho um resumo aqui para a resposta. O senhor secretário conhece quem são as pessoas nomeadas pelo Conselho Municipal de Saúde e os valores dos seus salários? Eu tenho uma relação aqui com o pedido para nomear 11 funcionários
além do técnico, do assessor técnico, mais 11 funcionários, mas com os valores, nomes, mas eu não os conheço. A última pergunta, secretário. Existe algum dispositivo legal para que o Conselho Municipal de Saúde possa promover tais contratações? Não. Obrigado, secretário. Vereadora Rizê, fazer uma palavra. Vereador Magal. Presidente André. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência, presidente, por essa iniciativa e aos demais membros da comissão, né, que têm lutado muito pela saúde pública de qualidade. Então, poderei parabenizar Vossa Excelência e os membros dessa comissão por essa iniciativa. Gostaria de perguntar, secretário, uma conversa informal, né, com os membros dessa casa, o senhor disse que existia um contrato firmado pelo Conselho Municipal de Saúde com o senhor Marco Antônio Guedes no valor de R$20.500. Eu pergunto ao senhor, essa formação é verdadeira? É. E eu vou responder ela mais à frente aqui, porque tem uma... Eu fiz aqui um memorial descritivo e vou responder a tudo. Eu deixei de responder minuciosamente, eu vou responder tudo minuciosamente, mas é verdadeiro. Pergunto também ao senhor, secretário. Quem firmou esse contrato? Quem firmou o contrato? Presidente do Conselho. Houve licitação? Não. A despesa foi previamente empenhada? Não. Qual o prazo de vigência do contrato? 31/12/2016. O senhor pode me informar se existe outros contratos firmados diretamente com o Conselho? Se existe mais algum tipo de contrato feito entre o Conselho e a Secretaria de Saúde e o município? Contrato entre o Conselho... Se existe mais algum outro tipo de contrato? Partindo do Conselho? Isso. Tem 11 contratações que me enviaram essa semana agora, com carteira profissional, com os documentos todos aqui que eu tenho para apresentar aos senhores, se quiser. Ok, sem mais aqui. Vereador Rosaldo. Vereador Osvaldo. Vereador Fernando Cambota. Gostaria então... Presidente, eu gostaria de fazer Primeiro? responder tudo. Pode depois eles perguntar? Tá tudo bem. De repente eu já respondo, já estou respondendo alguns pontos que eu vou falar. Senhor secretário, com a palavra. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, que sempre é oportuno se prestar conta de trabalho público. É obrigação nossa. E agradecer a presença dos senhores que vieram aqui disponibilizar o seu tempo para participar dessa audiência. Preliminarmente, nunca é demasiado buscar a exata definição de contrato. Eu vou falar no contrato, porque o primeiro contrato foi várias vezes citado aqui. Assim, o contrato administrativo é todo e qualquer ajuste em órgãos ou entidades da administração pública e particulares em que há um acordo de vontade para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas. Como uma das partes é pessoa de direito público, o contrato deve subordinar-se à Lei de Licitação 8666/93. Subordinaram-se ao regime do contrato administrativo imposto pela Lei 8666, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pela União, pelos Estados, Distrito Federal e municípios, como consoante o disposto no parágrafo único do parágrafo 1º. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão
as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vincula. O contrato administrativo tem as seguintes características: formal, oneroso, comutativo e personal. É formal porque deve ser formulado por escrito nos termos previstos em lei. Oneroso porque há remuneração relativa à contraprestação do objeto do contrato. Cumulativo porque são as partes do contrato compensadas reciprocamente. Institui personal e consiste na exigência da execução do objeto pelo próprio contratado. Apresentadas as características do contrato administrativo, podemos notar que sua estrutura é semelhante ao contrato regido pelo direito privado, cuja teoria geral dos contratos aplica-se subsidiariamente aos contratos administrativos. O que o difere, o contrato regido pelo direito privado e o administrativo, é a supremacia do interesse público. As cláusulas contratuais criam lei entre as partes, porém são subordinadas ao direito positivo. As cláusulas contratuais não podem estar em desconformidade com o direito positivo sob pena de serem nulas. Os contratos devem ser firmados por agentes capazes, ou seja, aqueles que por titularidade ou prerrogativa se revestirem de competência. O não atendimento dessa obrigatoriedade torna contrato nulo de pleno direito em razão da existência de vício de competência. O contrato de prestação de serviços e honorários de profissional autônomo, firmado entre o Conselho Municipal de Saúde e Marco Antônio Guedes, está eivado de vício, sendo, portanto, nulo, sem nenhum efeito, se não vejamos os contratos firmados com entes públicos, suas autarquias e fundações devem subordinar-se às leis de regência, ou seja, ao Código Civil e, supletivamente, à Lei de Licitações. Segundo o contratante, o Conselho Municipal de Saúde, órgão colegiado, não possui identidade própria, ou seja, não tem capacidade jurídica para contratar. É um mero órgão colegiado de natureza subordinada orçamentariamente e financeiramente, não possuindo autonomia. Suas necessidades devem ser supridas pelo Fundo Municipal de Saúde. No mérito, ainda que de nenhum valor legal, em razão de sua nulidade, suas cláusulas merecem ser destacadas em face aos absurdos cometidos. Esses absurdos vão desde a concepção e elaboração do instrumento utilizado, passando pelas obrigações até a capacidade de contratar do presidente do Conselho, se não vejamos o contrato firmado pelo poder público, além da exigência de agente capaz, o que não é o caso do presidente do Conselho Municipal de Saúde, deve subordinar-se ao Código Civil Brasileiro e, supletivamente, à Lei de Licitações in verbis. Artigo 54. Os contratos administrativos de que trata esta lei regulam-se pelas cláusulas e pelos preceitos do direito público, aplicando-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A escolha do contratado, qualificado profissionalmente como coronel do Exército Reformado, não se traduz em desmérito quanto à sua performance no campo militar. Suas glórias o colocam em tese como conhecedor das diretrizes militares, não como tecnocrata em matéria de administração de saúde, em sentido amplo. Seu currículo apenas demonstra ser um profissional eclético,
mas não demonstra de forma alguma ser um técnico com notória especialização. Não é o fato de ter sido orientador, criador ou gestor de postos de saúde e creches, data vênia, que como técnico de notória especialização, conforme requisito indispensável e necessário ao cumprimento do inciso 2º do artigo 25 da Lei de Licitação, verbos. Artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial. Inciso 2º. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. A notória especialização está conceituada no parágrafo 1º do artigo 25. Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado, plena satisfação do objeto do contrato. Outro ponto que deve ser observado, muito embora sem eficácia, em razão da nulidade do contrato, é o valor que foi fixado, ou seja, R$ 20.500 líquidos mensais, sem nenhum desconto, acrescido de R$ 500 dia, a título de alimentação e transporte, quando o trabalho for executado diretamente à Secretaria Municipal de Saúde. Prevê o contrato o pagamento de férias com 1/3 e o adicional natalino, que é o 13º do salário. Chama-se atenção também a cláusula referente à rescisão, quando a justificativa não for aceita pelo contratado, que nesse caso a contratante ou o contratante pagará ao contratado R$ 50.000 a título de multa. Explicando, se quando o conselho, a secretaria não desejar mais o trabalho, se ele discordar, terá que pagar R$ 50.000 de multa. O contrato foi firmado por prazo indeterminado. Eu dei a informação final de 2016, mas não é, foi indeterminado. O contrato foi firmado por prazo indeterminado. Eu tenho aqui em mãos para os senhores consultarem. O contrato foi firmado por prazo indeterminado, conforme assinala a cláusula 9ª. Entretanto, sua vigência não poderia ultrapassar a vigência do respectivo crédito orçamentário, exceto quando houver interesse da administração e desde que a prorrogação tenha sido prevista no ato convocatório, ex-vindo os incisos 1º e 2º do artigo 57 da Lei de Licitação. Artigo 57 é o seguinte: a duração dos contratos regidos por esta lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos. Inciso 1º, aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no plano plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório. Inciso 2º, a prestação de serviços a ser executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 meses. O contrato está eivado de vício, sendo nulo de pleno direito, pelas razões a seguir. Foi firmado pelo Conselho Municipal de Saúde, que não tem capacidade jurídica para fazê-lo, pois não tem personalidade jurídica própria, vício de competência. O contrato não está revestido das formalidades legais, notadamente quanto ao que estabelece a Lei Federal 8666/93,
já que, em tese, não se enquadraria o contratado no disposto no inciso 2º, artigo e caput do 25, verbs, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição em especial. Inciso 2º, para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra, ainda que a hipótese da inexigibilidade alcançasse tal iniciativa, o contratado não atenderia o disposto no parágrafo 1º do artigo 25 da Lei de Licitação. Parágrafo 1º. Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. O prazo indeterminado é motivo também para a declaração de nulidade, pois se posta de forma contrária à norma legal, conforme preconiza o artigo 57 da Lei Federal 866/93. A ausência de prévio empenho contraria o artigo 60 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Finalmente, à luz do artigo 37 da Constituição Federal, o contrato não atende a nenhum dos princípios de que trata o artigo em referência, ou seja, da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, ou seja, é nulo de pleno direito. Aqui eu tenho em mãos o contrato firmado entre o Conselho, pelo seu Carlos Frederico, e o contratado. Está aqui em mãos, eu posso deixar a cópia aqui com a comissão. Eles vêm com um amparo legal aqui, usam umas leis aqui, mas tem toda a documentação aqui que vocês podem analisar. Bom, recebi, foi ontem isso aqui? Foi antes de ontem? Essa semana. Porto dia segundo, hoje é terça, foi ontem. Foi ontem. Ofício 78/2014, Conselho Municipal de Saúde, é que ele foi feito dia 2 de outubro, mas foi para lá dizendo que os documentos estavam em anexo, e nós devolvemos porque não tinha documento em anexo. Aí veio ontem com os documentos, estão aqui, ó, as carteiras profissionais de todos que eles querem que contrate. Já contrataram. E eu vou dizer para os senhores o que eles contrataram. Tem até pessoas com o mesmo sobrenome aqui, com indício de falhou aqui a palavra do parentesco, do nepotismo, da prática de nepotismo. Não sei, pode ser uma coincidência, mas tem sobrenomes iguais aqui. Eu vou ler porque trata-se de interesse público e tem que ser tudo transparente. Então, vem aqui o ofício. O ofício aqui, está com data de 2 de outubro, mas foi entregue ontem. Senhor secretário, cumprindo o dispositivo da Lei 675, de 24 de fevereiro de 2011, em seus artigos, isso é a lei de criação do Conselho, e ainda apoiado no que dispõe o regimento interno do Conselho, seus artigos tais, instalamos na rua Alcino Guanabara, 120, Centro Guapimirim, a Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde, a partir do dia 1º de outubro de 2014, em cumprimento de decisão tomada em plenário nas reuniões ordinárias e extraordinárias, mencionadas acima. Viemos solicitar a devida homologação para as seguintes providências, com recursos oriundos da verba de R$50 mil mensais,
eu acho que não fizeram matemática, né? Porque R$ 20.500 de um líquido vai dar quase 40 mil bruto. Então, vamos aos números. Providência de recursos mensais solicitados desde 1º de julho de 2014, perfazendo crédito até esta data não repassado de R$ 150 mil, destinado a serviço, pessoal e custeio, e de R$ 70 mil mês a partir de janeiro de 2015. Conforme consta em ofício já enviado a esse gestor, ficará garantido, até termo de criação de lei aqui de emenda, ficará garantido os R$ 50 mil mensais para custeio e pessoal na continuidade do ano fiscal até 31 de dezembro. Da implementação da Secretaria Executiva, cargo de organização de pessoal, QOP. Número 1, secretário executivo. Segundo, secretária. Terceiro, assessor de administração, contabilidade e de finanças. Quarto, assessor jurídico. Quinto, secretária. Sexto, ouvidor. Sétimo, secretária. 8, serviços gerais. 9, motorista. 10º, segurança. 11º, segurança. Observação. Solicita a inclusão de todo o pessoal constante em lista anexa, anexo 1, ao presente documento na folha de pagamento a contar de 1º de outubro, pois já se encontram trabalhando, com exceção do secretário executivo, contratado desde 1º de julho de 2014 até o presente momento, decorridos 3 meses, não ter recebido seu salário. Bom, o pedido anterior era de 20.500 líquidos, agora já mudaram a função para secretário executivo com 9.500 e trabalhando há 3 meses. Se isso está começando agora em 1º de outubro. Qualquer problema surgido em relação à documentação apresentada pelos contratados, solicito ser informado imediatamente para que não se deixe de efetuar o pagamento devido. Estes custos deverão ser realizados pela verba destinada ao Conselho Municipal de Saúde, incluindo pessoal, serviço, manutenção e custeio. Quadro de organização de material, QOM. Será necessário adquirir adicionalmente ao existente o seguinte: 5 mesas em L com cadeira tipo diretor, uma mesa de 8 lugares para reunião com 8 cadeiras, 5 mesas secretárias, 10 cadeiras visitantes, 5 armários com gaveta, arquivo, 2 grupos estofados com poltrona de 3 e 2 lugares cada um, 6 ventiladores de pedestal, 2 aparelhos de ar-condicionado de 15 mil BTUs, 5 tapetes de 2 por 2, 4 mesas de canto para a sala lateral de grupo estofado, 4 abajur, 3 armários de cozinha, 1 horizontal e 2 verticais, 1 fogão, 1 cafeteira, 1 geladeira de 2 portas, 3 mesas para a cozinha de 4 lugares, louças e talheres para 16 pessoas, 7 pontos de internet, 1 ponto de TV, 4 linhas telefônicas, 4 celulares, 5 computadores completos com impressora multifuncional cada um, 2 notebooks, 2 gravadores, 2 tablets, 1 DVD, insufilme para todas as janelas, sistema de som interno, placa externa com designativo do Conselho, placa interna com designativo da ouvidoria, placas de banheiro, luminárias internas e externas, 10 extensões, material de limpeza, material de escritório, material de cozinha, a ser fornecido inicialmente pela Secretaria de Saúde e, posteriormente, vir a ser adquirido pelo Conselho. Obras urgentes. Essas obras urgentes deverão a cargo da equipe de manutenção da Secretaria de Obras, pelo qual solicitamos sua interferência. Revisão do telhado, forro, isolamento, rebaixamento de teto, com isolamento da sala do presidente do Conselho, revisão e adequação da parte elétrica e hidráulica, recuperação do piso e parede, recuperação da cozinha e do banheiro, pintura interna e externa, jardins a serem refeitos, recuperação do portão quebrado, marcação do piso da área de estacionamento reservado,
recuperação do piso externo, colocação de placa com o número do Conselho, 120. Atenção, todas as solicitações constantes deste documento estão estritamente dentro da lei e das normas que regem o funcionamento dos Conselhos Municipais de Saúde. Atenciosamente, Carlos Frederico Rodrigues de Almeida, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Vamos lá. Secretária Maria Lúcia Tardelli, salário R$ 1.500. Serviços gerais, Kelly da Silva Albuquerque, salário R$ 1.250. Motorista, Franco da Silva Albuquerque, R$ 1.350. 10. Segurança, Josemi Moreira da Silva, salário R$ 1.500. Segurança, Roberto Godinho dos Santos, salário R$ 1.500. Com exceção de Marco Antônio Guedes e Silvana Soares, anteriormente contratados, e com documentação já enviada, estamos enviando neste anexo a seguinte documentação dos demais: 2 fotos 3x4, carteira de trabalho, identidade CPF e atestado de residência. A devolução das carteiras de trabalho assinadas se darão em 48 horas, conforme dispositivo legal. Estamos enviando neste anexo a relação de pessoal contratado e os salários definidos com a finalidade de inclusão na folha de pagamento. Secretário Executivo, Marcos Antônio Guedes, R$ 9.500 a partir de 1º de julho de 2014. Secretária Silvana Soares, R$ 1.500. Assessor de Administração, Contabilidade e Finanças, cargo vago. Assessor Jurídico, cargo vago. Secretária, cargo vago. Ouvidor, Estéfano Imperador Laarte de Souza, salário R$ 5.000. Vamos lá. Já estou finalizando. Das arbitrariedades do Conselho Municipal de Saúde. Inicialmente, desconhecemos a legitimidade de composição do Conselho Municipal de Saúde de Guapimirim, visto que deixou de observar o princípio basilar referente à sua organização. Princípio paridade de composição do Conselho. Portanto, fizemos menção do entendimento publicado pelo Conselho Nacional de Saúde ao mencionar o Acordo 1660 de 2011 do TCU em verbos. O Tribunal de Contas da União editou o acórdão da primeira Câmara do TCU número 1660, 22 de março de 2011, determinando que o Ministério da Saúde regularize a situação dos Conselhos de Saúde do Brasil. De acordo com a decisão do órgão, todos os Conselhos de Saúde devem cumprir o que determina a Lei 8.142/90 e o estabelecido na Resolução número 333/03. Tanto a normativa como o texto do Conselho Nacional de Saúde apontam que a composição dos conselhos deve obedecer às representações de usuários, gestores, trabalhadores e prestadores de saúde de forma paritária. Caso os conselhos não respeitem essa determinação, o Ministério da Saúde, segundo o acordo, não poderá repassar recursos para o Estado, município, até a regularização do Conselho. Saída das seguintes instituições que saíram do Conselho, do nosso Conselho: a Associação de Moradores e Amigos de Parque Santa Eugênia, a Associação de Moradores do Bairro Orindi, a Associação Cultural Nascente Pequena, Agir Humanitar. Saída dos profissionais de saúde, Luiz e Válvia. Em 2 de 12 de 2013, temos a chegada repentina do senhor Marcos Antônio Guedes e a senhora Nádia Fernandes da Silva como representantes da AMAPA, e os senhores Vander Monteiro e Maurílio de Souza Malheiros como representantes da Associação de Moradores Nova Guapi, Vale das Pedrinhas, sem ser consultada a plenária para saber se a mesma aceitava ou não a entrada desses novos membros. Ressaltamos que tais instituições nem sequer participaram da Conferência Municipal de Saúde. Consequência da falta de paridade. Intervenção do Conselho Estadual de Saúde. Aplicação da sanção prevista na Lei 8.142/90, ou seja,
nos exatos termos do Acórdão 1160/2011 do TCU. O Ministério da Saúde deverá abster-se de transferir valores aos municípios que não observam a paridade na composição do respectivo Conselho de Saúde, consoante previsto dos incisos 2º e parágrafo do artigo 4º da Lei 8.142/90, com a terceira diretriz da Resolução 333/2003 do Conselho Nacional de Saúde. Do artigo 14 do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Guapimirim. Artigo 14. O exercício do mandato de membro do Conselho Municipal de Saúde de Guapimirim será considerado de alta relevância pública, voluntária e honorífica, não gerando direitos à remuneração, sendo garantido sua dispensa do trabalho, sem prejuízo para o conselheiro, durante o período das reuniões e ações específicas do Conselho. Situação dos assessor executivo. Pretenso, né, o indicado aí pelo presidente do Conselho, o senhor Marcos Guedes. Ata da sexta reunião ordinária, realizada dia 2 de dezembro de 2013. O senhor Marcos disse que o único conselho que tem responsabilidade efetiva é o de saúde. E existe um desconhecimento das leis que regem o conselho, e as pessoas têm uma postura engraçada de pensar que o Conselho Municipal de Saúde é contra ou a favor. Mas muito pelo contrário, o Conselho Municipal de Saúde é a favor de tudo que é bom para Guapimirim. O próprio Marcos Guedes sugeriu ao Frederico, presidente do Conselho, a reunião com o secretário de Saúde, senhor Eliel Ramos, a reunião com o prefeito, com o doutor Severino e com a subsecretária para expor todas as dificuldades, que é levantar tudo que o Conselho precisa para aprovar as contas. Leu do portal Transparência, o qual é o alcance de um Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde controla o dinheiro da saúde, acompanha as verbas que chegam para o SUS e os repasses para os programas federais. Participa da inauguração das metas para a saúde. O Conselho de Saúde, hierarquicamente, é até o superior que o gestor de saúde, que pela lei é subordinado pelo Conselho Municipal de Saúde. Palavra do senhor Marcos Guedes. O senhor Frederico leu o ofício da FAMUG, apresentando o senhor Marcos Guedes e a senhora Nádia Fernandes da Silva como representantes da AMAPA, e os vereadores senhores Vander Monteiro e Maurílio de Souza Malheiros como representantes da Associação de Moradores Nova Guapi, Vale das Pedrinhas. Junto a este Conselho Municipal, a doutora Alba comentou que houvesse a apresentação do senhor Marcos e a senhora Nádia da AMAPA perante ao Conselho e outros componentes de outra associação. E se a AMAPA foi aceita e eleita para o Conselho. A fala da doutora Alba é ignorada quando ela questiona os dois substitutos e essa entidade. Ata da 9ª reunião ordinária de 7 de março de 2014, referente a fevereiro. O senhor Marcos Guedes comunicou aos conselheiros presentes que está se afastando do Conselho. Ata da 12ª reunião ordinária de 26 de maio de 2014, referente a abril. A aprovação de contratação de empresa através de um ofício a pedido do Conselho de Saúde para a Secretaria de Saúde que se contrate pessoas ou uma ou mais empresas especializadas em análise orçamentária e que esta indicação seja aprovada pelo plenário. E foi realizada a apresentação da nova secretária executiva do Conselho de Saúde, senhora Silvana.
Ata da reunião extraordinária de 7 de julho de 2014, referente a julho. O presidente do Conselho afirmou aos presentes que, conforme deliberação da plenária de maio próximo passado, que, em face dos altos custos solicitados por empresas consultadas para assessoria ao Conselho, decidiu por contratar pessoa física, recaindo essa escolha do presidente. Escolha no senhor Marcos Antônio Guedes, CPF tal, coronel do Exército reformado, administrador de empresa, com cerca de 10 anos de experiência como ordenador de despesa na área federal e notório saber, havendo inclusive realizado a apreciação do relatório de gestão do terceiro quadrimestre a partir de 1º de julho de 2014, data de sua contratação, e a qual dependia apenas da aprovação pelo plenário do Conselho. Em seguida, o presidente do Conselho Municipal de Saúde pediu licença momentânea do cargo por ser candidato a cargo eletivo, deputado estadual, dando posse à vice-presidente do Conselho, a senhora Hermelina Olga Maria de Leiras, que assumiu a presidência do Conselho a partir desta data e passando a assinar o expediente e documentos como presidente substituta. Ata da 14ª reunião ordinária de 28 de julho de 2014, referente a junho. Em seguida, o senhor Carlos Frederico apresentou o documento referente à sua renúncia à candidatura a cargo eletivo, ocorrida em 23 de julho de próximo passado, e é reempossado no cargo de presidente. Observação. Apenas no dia 7 de julho foi apresentado ao Conselho o nome do senhor Marcos Guedes como assessor executivo, porém o contrato já havia sido assinado desde 1/7, conforme mencionado no ofício 3714. Eu não sei se está dando para os senhores entenderem que o senhor Carlos Frederico ele renunciou 23 de julho. Não. O presidente pediu licença momentânea. Dia 7 de julho. 7 de julho. Apenas no dia 7 de julho foi apresentado ao Conselho o nome do senhor Marcos Guedes como assessor executivo, porém o contrato com vigência retroagindo a 1/7, o senhor Carlos Frederico assinando. Conforme mencionado. Assinou sem ciência, sem conhecimento, sem aprovação do Conselho. Conforme mencionado no ofício 3714. Do absurdo do valor da contratação do assessor executivo. Dos honorários. Aqui o contrato. Não, mas eu tenho um contrato aqui original, que isso aqui está pequeno. Mas eu já falei do valor. Minutinho só, para me consultar, porque esse aqui ficou pequeno. Cláusula 2ª, 4ª. Dos honorários. O contratado perceberá o valor integral a título de honorário pelos serviços descritos na cláusula anterior, pagos pela contratante no valor de R$ 20.500 líquidos, mensais, ficando a cargo da contratante o recolhimento de todos os impostos incidentes sobre esse valor. A data deste pagamento, por depósito em conta, se dará ao 2º dia útil de cada mês, com multa de 1% ao dia de atraso. Da rescisão já falei, não vou ser redundante. Vou continuar aqui para ganharmos tempo. Multa de 50 mil. De qual lei foi tirado esse valor? Prazo de validade indeterminado, eu já comentei anteriormente. Inobservância do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. O salário postulado é superior ao recebido pelo prefeito, pelo presidente da República,
pelos governadores do Brasil todo, pelos deputados estaduais, pelos deputados federais, pelos vereadores da cidade, pelo salário do prefeito, é superior ao do ministro do Supremo, que é o limite máximo para qualquer cidadão receber que exerça cargo público. Atenção à justificativa do valor. Justificar o honorário. Não falei aqui. O honorário estipulado pelo Conselho está compatível com o do mercado e com os do serviço público para possuidores de curso superior e ainda considerado particularmente em relação à grande quantidade de tarefas a serem realizadas e a dedicação exclusiva naturalmente imposta. Fala do presidente. Fala do presidente, que está relativo. Bom, isso aqui é a fala do presidente do Conselho, né? Da justificativa do valor. Eu vou repetir para os senhores gravarem aí. O presidente justifica o valor do contrato com o seguinte argumento: o honorário estipulado pelo Conselho está compatível com o do mercado e com o do serviço público para possuidores de curso superior e ainda considerado particularmente em relação à grande quantidade de tarefas a serem realizadas e a dedicação exclusiva naturalmente imposta. Da contratação de funcionários para compor a Secretaria Executiva do Conselho, além da contratação do senhor Marcos Guedes como assessor especial, através do ofício 78 de 2014, o presidente do Conselho solicita a segunda contratação, mais um vínculo do mesmo para atuar como secretário executivo do Conselho, com remuneração de R$ 9.500. Deve ser líquido, naquele não fala se é líquido ou bruto, né? E aqui vem aquela relação daqueles funcionários que eu já falei, para não cansar muito os senhores. Mera coincidência ou realmente alguma das pessoas contratadas pelo presidente do Conselho são parentes da esposa, porque tem o sobrenome Albuquerque? Eu não sei. É um caso a se investigar. Mas tem 2 irmãos aqui nessa contratação. Não deixa de ser um ato de nepotismo, né? Vejam os sobrenomes. Condição de eficácia. Solicitamos a essa Secretaria de Saúde, através de seu secretário, ratificar todos os atos de contratação e publicar na imprensa oficial do prazo de 5 dias, com data retroativa ao considerar que o presente contrato está assinado desde 1º de julho de 2014 e o contratado vem exercendo suas tarefas a contento desde aquela data. Carlos Frederico Rodrigues de Almeida, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Vamos falar lá do deferimento da despesa de R$ 1.500 para fazer face às despesas diárias do Conselho, como material de expediente, papel, cartucho para impressora. Então, foi bem aqui o meu autorizo de empenho com data de 6 de maio de 2014, foi para o Conselho. Da recusa do presidente em receber o valor para pequenas despesas sem consultar a plenária. Não foi consultada a plenária, ele fez a rejeição por conta própria. Acessado pelo ofício número 43 de 2014, Conselho Municipal de Saúde, 29 de julho, tem em seu item 2, solicitamos à Secretaria prover os recursos necessários para seu funcionamento no plano real de R$ 50 mil por mês para o período e 70 para 2015. A moção de repúdio ao presidente do Conselho Municipal de Saúde. Os membros do Conselho... Não pode se manifestar, senhor. Eu posso falar porque eu sou conselheiro de 2004. Você está falando um monte de besteira aqui querendo enganar todo mundo. Eu desafio para qualquer lugar. Só um minuto, por favor. Ordem na casa. Ordem na casa. Educação vem de casa. O senhor primeiro respeita. Com a sua idade, o senhor tem que respeitar, hein? Não adianta gritar para mim, não, que eu não tenho medo dos seus gritos, não. O senhor está falando besteira. A reunião, a audiência de hoje é para responder. A audiência de hoje é para responder
sobre a denúncia do Conselho, não é para falar sobre prestação de contas. Secretário, o senhor Theo, ordem aí. O secretário, seja breve aí. Seja breve, secretário. Senhor Theo, você vai ter oportunidade. Moção de repúdio. Os membros do Conselho Municipal de Saúde, abaixo assinados, emitem a presença moção de repúdio à ação arbitrária e antiética do presidente do Conselho Municipal de Saúde por não observar as regras contidas no capítulo 5º do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde, estando os conselheiros contra a 16ª reunião ordinária a ser realizada no dia 29 de setembro do ano em curso, na Praça da Emancipação de Guapimirim ou no corredor da Secretaria de Saúde. Primeira chamada às 17h, segunda às 17h30. E aqui tem a assinatura de todos os conselheiros, de 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 conselheiros, 11 conselheiros dos 16, 11 conselheiros assinaram a moção de repúdio. É só o que tinha a falar. Por favor, senão eu vou pedir para que se retire. Mantenha a ordem, por favor, senão eu vou pedir que se retire. Você, secretário. Amém. Obrigado, secretário, pelo esclarecimento, né? Foi longo, mas respondeu todas as perguntas que essa Casa Legislativa estava querendo. Vou passar a palavra, né, para as pessoas que foram inscritas, lembrando que o tema sobre em razão dessas denúncias, peço para que as perguntas sejam breves, tá, e objetivas, e sempre mantendo a ordem nessa casa. Tá? Um minuto só? 1 minuto para fazer a pergunta. Senhor Manuel Fernando Figueiredo. Gostaria que a presidente revisse essa questão de cultura, porque os secretários, doutor, Bom, nesse momento, a palavra foi franqueada aos inscritos que deverão, então, fazer perguntas ao secretário de saúde do município. Vamos ouvir, então, o senhor Manuel Figueiredo. Eu sou também conselheiro, mero conselheiro do conselho, e estou aqui elaborando um manifesto do que eu realmente tenho a olhar sobre o conselho. Primeiro, o que vocês viram agora há pouco é uma maneira de desfocar o assunto. O assunto é prestação de conta. Até porque todo exagero, e se houve um exagero do presidente, ele não gerou ônus para os cofres públicos, porque não foi concretizado nada. A pergunta não, eu vou fazer o manifesto aqui. Não, aqui é para perguntar, não é para fazer manifesto, não. Tá, então vou perguntar. Eu gostaria, diante da constatação da existência de fortes indícios do desvio de recurso público, malversação do mesmo em prejuízo do erário municipal, ressalvando que no envio de documentos comprobatórios não foi executado, foi verificado de respeito às leis e às normas desse gestor, que dificultou e impediu a ação do Conselho Municipal de Saúde. Ficou evidenciado por parte do gestor de saúde do município a inobservância e aplicação dos princípios da não legitimidade, não economicidade na gestão, como também da prática ilegal, ilegítima, antieconômica, com infrações nas normas legais da natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Foi observada a existência de indícios de desfalque, desvio do dinheiro, bens e valores públicos, e que resulta em prejuízo ao erário público. Assim sendo, esse Conselho Municipal de Saúde
declarou em parecer, é de parecer que as contas apresentadas no exercício do ano fiscal, incluindo primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre, terceiro quadrimestre, exercício fiscal do final, pelos gestores de saúde, ordenadores de despesas e outros agentes públicos do município de Guapimirim, são classificados como irregulares. Bom, a apresentação, a audiência é referente ao processo. Sendo contestado nesse momento, vamos lá. Aqui são... Não faz parte da audiência. Faz parte, senhora. Não. Olha, são 47 páginas onde tem denúncias comprovadas, como, por exemplo, o consumo de gasolina que dá direito à ida e volta à Lua 5 vezes. 5 vezes a gente pode ir à Lua. Então, a compra irregular e licitação e pagamento de licitação fora do prazo. Portanto, é irregular a prestação de conta, como nós conselheiros. Independente de qualquer coisa... Bom, uma grande intervenção aqui na Casa de Leis do município de Guapimirim. Vou pedir o cinegrafista que jogue aqui, por favor, porque está vendo aqui, então. Vamos ouvir o membro da comissão da Câmara Municipal, vereador Franklin. Outra denúncia. O senhor, esse vai ter um momento desse outro processo. Por favor, tudo licitação irregular. Por favor, aqui a audiência. Bom, nesse momento está sendo questionado ali a pergunta do senhor Manuel pelo fato da pertinência da pergunta. E o presidente está dando as explicações aqui. Esse agora, para dirimir as dúvidas em cima das denúncias que foram feitas com relação aqui. E aí, agora vocês, os membros do conselho, entraram, protocolaram uma outra denúncia. Será feita uma nova audiência para que a gente possa constatar essas denúncias. Está ficando em cada comissão, entendeu? Tá aí o presidente, então, dando as explicações da falta de pertinência nesse momento, mas teremos, então, aqui outras situações que serão esclarecidos, outros fatos, segundo o presidente da Casa de Leis. O outro ainda está tramitando e vai chegar a hora da gente discutir sobre o outro. Nesse momento, o Celtel se apresenta aqui para que possa ser formulada, então, a próxima pergunta. Boca de ferro, cadê? Boca de ferro, cadê você? Nesse momento, o Celtel aqui deve se pronunciar, então, fazendo a pergunta. Acontece o seguinte, que o senhor secretário falou aqui um monte de bobagem, né? A questão de paridade e tudo mais. Não, estou falando sim, porque ele falou um monte de coisa aí, entendeu? Aquele pessoal que não conhece a situação vai pensar de uma outra maneira, que ele está falando a verdade. Quando ele falou, Pinóquio está com inveja dele. Eu fico por aqui, porque se eu for continuar a falar, entendeu? Nós temos que sair para o hospício ou para a cadeia. Então o Celtel está aí, fez uma intervenção que não chegou a lugar nenhum, mais uma vez, sem pertinência das perguntas, e a gente não pode, então, dar continuidade. Está vendo uma intervenção, inclusive, aqui da mesa diretora da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Guapimirim. Olha só, a gente fez essa audiência para esclarecer, porque vocês não... Rodando. Muito tumulto nesse momento aqui na Casa de Leis. Está sendo convidado ali, então, seu Henrique, está escrito. Com pertinência, pede a presidente. A pergunta seja feita com pertinência. Me dê uma informação, me faça um favor. Dá uma lei. Lê, por favor, a convocação que foi feita. O edital. Não, já está isso. O edital que a senhora postou. O senhor tem pergunta para fazer? Não. Está sendo impedido. Eu queria que a senhora lesse
Porque fala em algum... Já li, se você não prestou atenção no início da não vou ler novamente, não. Porque está totalmente fora... Bom, nesse caso está havendo várias manifestações aqui que são contrárias à proposição desse momento aqui de audiência pública da Câmara Municipal em chamamento ao secretário de Saúde do município e não consegue se chegar aqui a um consenso, mas vamos aguardar e continuar acompanhando. Nesse momento, o senhor presidente aqui do Conselho Municipal foi convocado a fazer as perguntas, então. Vamos aguardar e ouvir, então, as perguntas, repito mais uma vez, referente e pertinente ao assunto colocado aqui em voga. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Frederico Brasil de Ovelha, sou presidente do Conselho Municipal de Saúde e fiquei bastante sensibilizado com a fala do nosso secretário municipal de Saúde a respeito das ações do Conselho Municipal de Saúde. Secretário, durante todo o nosso exercício, tivemos a intenção de estar junto à Secretaria Municipal de Saúde, levando ao conhecimento do nosso secretário todas as irregularidades encontradas na gestão do nobre secretário. Lamento profundamente que a gente chegue nesse termo agora. Assunto audiência pública, sugestão de instalação de uma CPI. Referência a relatório anual de gestão 2013, RAG 2013, Secretaria Municipal de Saúde. Vou protocolar. Nesse momento, sendo interrompido novamente a pergunta do presidente, que segundo a Comissão de Saúde da Câmara Municipal não vê pertinência na pergunta do requerente. Tem sim. Vamos só brincando um pouquinho. Aquele local onde a Secretaria Municipal de Saúde determinou... Posso continuar? 1 minuto, tá? O local onde a Secretaria de Saúde de Guapimirim determinou para a instalação... Mas os senhores escolheram. Eu estou falando de um ano inteiro. Aquele localzinho lá no fundo da Secretaria Municipal de Saúde, com goteira, sem janela, fechado com uma porta, que mal dava para colocar 4 pessoas lá dentro, era um local adequado. Nós tivemos a dotação orçamentária necessária para o nosso funcionamento. O pedido foi feito por diversas vezes, reiterado diversas vezes, não obtemos resposta. Não tivemos eco de nenhum tipo de documento enviado à Secretaria Municipal de Saúde. Eu não sei porquê. Temos a prova disso, são diversos ofícios. Só pode ser breve na pergunta? Pois não. Eu já fiz a pergunta. Eu perguntei se era aquele local, que é um depósito, se era o local ideal para o funcionamento da Secretaria do Conselho Municipal de Saúde, local para que, se chegar a ele, tinha que passar por um bicicletário, por um depósito de material... Está aí, a pergunta do presidente é para o secretário em relação às condições, a gente pode traduzir assim, do local destinado, então, ao Conselho Municipal. Vamos ouvir, então, as explicações do secretário. Era o local adequado, secretário? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Sou secretário. No meu entendimento, não. Tanto não é que eu disponibilizei o imóvel para o senhor. Primeiro na estrada do Bananal, depois os senhores não quiseram lá o local e escolheram aquela casa que tinha acabado de sair a Secretaria de Cultura. E eu disponibilizei o imóvel para vocês. Tá, então, a resposta do senhor secretário deveria ter sim. Se não tem, deveria ter a réplica e deverá ser concedido a ele, então, o direito de réplica. Mas o secretário afirmou que sim. Estamos agora num local adequado, à frente de uma rua movimentada. Mas, como o senhor bem falou, foi nos ofertado
um local ali no Bananal. Nós pegamos a chave, fizemos o projeto, entregamos o projeto conforme o processo em suas mãos, na qual por diversas vezes conversamos. Nunca foi iniciadas as obras pedidas, verdade ou mentira? Nunca foram iniciadas as obras pedidas e não sei bem o que aconteceu e no momento que devolvemos a chave, as obras aconteceram para a nova central de conselhos, né? Secretaria de conselhos, uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum, mas foi assim, entregamos a chave, depois de 2 meses aguardando uma definição, a obra aconteceu para a Secretaria dos Conselhos. Isso é verídico? Outro questionamento ao secretário. Falou que houve demora, a devolução foi em função de uma demora da entrega das chaves e da obra que se deveria fazer no local. O secretário se nega a responder a essa pergunta e vamos em seguida saber quem é o próximo pleiteante aqui na lista que se inscreveu para que faça as perguntas pertinentes então a essa audiência pública aqui na Câmara Municipal. A documentação de tudo que eu li aqui, falei, do que eu comentei, de contrato, tudo isso vai estar à disposição de qualquer um dos senhores. Só requerer que será fornecida a documentação. Vereador Frank. Ordem, por favor. Continua aqui uma discussão na Casa de Leis. Vereador, membro do Conselho Municipal, do Conselho não, desculpe, da Comissão de Saúde da Câmara está falando, vamos ouvir. Errado, porque aqui existem 2 processos que a gente fez audiência pública direcionada a esses 2 processos. Existe outro tramitando, está na Comissão de Justiça dessa casa, para dar prosseguimento e todos vão saber. Eu também, presidente, proponho que essa comissão leve a apreciação dessa casa o requerimento ao Conselho Estadual de Saúde para que apure as denúncias colocadas aqui pelo secretário de Saúde e, se possível, a intervenção para apurar esses fatos. Eu acho que todas as denúncias nós temos que apurar, doa quem doa. Entendeu? Muito obrigado. Então, o vereador Frank Adriano sendo aplaudido nesse momento pela proposta que fizeram a mesa diretora aqui, que o Conselho Estadual de Saúde intervisse e apurasse. Eu vou pedir ao cinegrafista que me acompanhe aqui, que nós vamos ouvir aqui uma palavra do presidente da comissão do Conselho Municipal de Saúde, que nesse momento se encontra ali, e nós vamos chamá-lo aqui para que nós possamos obter dele aqui a opinião dele em relação a tudo que foi falado aqui. Nós temos aqui alguns membros desse conselho, o senhor Manuel Figueiredo. Assim como nós iremos continuar no decorrer do nosso mandato fazendo. Pode deixar que essa comissão vai mandar o requerimento do Conselho Estadual de Saúde. Para falar, por que não me deram para deixar eu falar? Não está aqui não, senhor. Eu quero ser cidadão lá, ó. Não quero mais andar nessa por encerrar essa audiência. Presidente, o que nós acabamos de ouvir nessa audiência pública foram várias acusações, o que nos parecia que seria chamado aqui o secretário de Saúde do município para dar explicações a essa audiência de assuntos pertinentes a problemas que vocês mesmos denunciaram, aconteceu justamente o contrário. O secretário é que fez diversas acusações, dentre elas vício de incompetência, falta de personalidade jurídica, nulidade de prazo, evocou aqui o artigo 37 da Magna Lex da Constituição Federal, com princípios de legalidade, de moralidade e publicidade. O que o senhor tem a falar sobre isso, presidente? Boa tarde. Boa tarde a todos os seus ouvintes, né? Bom, eu acho louvável o nosso secretário municipal de saúde tentar sair pela tangente, não dando explicações dos seus atos
a essa plenária. Ou seja, foi uma brincadeira, essa armação de tentar denegrir a imagem de um conselho, de um presidente de conselho, levando atos reais, mas dentro da legalidade. Isso Não, mas pelo contrário, ele fez aqui, presidente, algumas acusações até muito sérias. Acusações sérias que eu acho que ele deveria levar à frente, porque eu vou requerer também aqui a ata, né, dessa audiência, e vamos ver como nós vamos proceder. Eu acho que não é um local para acusações pessoais. A gente estava aqui para discutir a saúde, a malversação de verbas da saúde, como está devidamente demonstrado nos nossos levantamentos, e isso já foi encaminhado a diversos órgãos federais, estaduais, foi levado ao TCU, ao TCE, ao CGU, ao CGE, à Polícia Federal, ao Ministério da Saúde, ao Conselho Estadual de Saúde e, claro, nós, antes de fazer isso tudo, levamos por diversas vezes ao prefeito e ao secretário de Saúde a necessidade que eles tinham de adequar os seus registros contábeis à legalidade, coisa que não aconteceu. E está ali, dentro daqueles nossos levantamentos, malversação de verbas, prevaricação, desvio de verbas e tudo mais. Essa é a forma que eu tenho para responder às acusações do nobre secretário de Saúde de Guapimirim. Quem fala com a gente é o presidente da comissão, do Conselho, desculpe-me novamente, do Conselho Municipal de Saúde do município de Guapimirim, que fez uma proposição a essa casa aqui, que chamasse aqui o secretário de Saúde do município para dar explicações as quais não foram dadas. Não saímos daqui com a satisfação plena de essas explicações terem sido dadas. Nós pedimos e agradecemos aqui ao presidente Carlos Frederico por essa entrevista. Estaremos aqui acompanhando o desenrolar, o desembaraço aqui desse imbróglio que se deu perante a Câmara Municipal em relação às contas, de um modo geral, da Secretaria de Saúde do município. Senhor Frederico, muito obrigado. Eu deixo para o senhor, então, as considerações finais. Está à disposição no Conselho Municipal de Saúde as apreciações do primeiro e segundo quadrimestre de 2013. O terceiro quadrimestre de 2013, o gestor não mandou documentação. O primeiro e o segundo quadrimestre de 2014 não vieram as informações necessárias para a nossa apreciação também. Mas tudo que nós levantamos está disponível, pode ser solicitado, e se tiver verba suficiente para imprimir ou tirar cópias, nós faremos. Muito obrigado. Tá, então, palavras do presidente do Conselho Municipal de Saúde. A gente volta aqui, que está havendo várias discussões. A gente continua mostrando para vocês. O secretário, a esse ponto, já não se encontra mais aqui no local do plenário da Câmara. E a gente vai ouvir aqui, nesse momento, o senhor Manuel Figueiredo, que também, no momento em que fez aqui as suas colocações, foi interrompido. Se discutiu aqui, senhor Manuel, falta de pertinência nas perguntas. É verdade. Com que sentimento e como o senhor viu esse primeiro ato aqui da Câmara Municipal através dessa audiência pública? Nós perdemos uma oportunidade, na verdade. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que reconhecer que o secretário de Saúde, o senhor Eliel Silva, teve a capacidade de tirar o foco. Ele, em vez de ser, ele era réu, virou vítima. Esse eu comentei com o presidente, inclusive. No momento em que ele tirou o foco de cima dele, jogou em cima do Conselho. Fazendo, inclusive, acusações muito sérias, senhor Manuel Figueiredo. Mas mesmo que tudo aquilo que ele acabou de citar não gerou R$1 de ônus para o erário público, porque não foi concretizado. O seu Marcos, ninguém pagou o seu Marcos, ninguém pagou a motorista, ninguém pagou a ninguém. Então, mesmo colocando aquilo, caberia a ele dar o sim ou não, e provavelmente ele vai dar o não. Então não houve ônus para o erário público. Entretanto, é bom observar que nessa discussão ele tirou o foco de cima dele, jogou em cima do Conselho, saindo da condição de réu para vítima. Só insistindo, senhor Manuel, todavia, ele faz acusações aqui que parecem, eu não vou afirmar o senhor que eu não estou aqui para julgar o mérito da questão, mas ele fala e evoca, inclusive o artigo 37 da Magna Lex,
e da Constituição Federal, falando de princípios de legalidade que estariam fora. Até então são meras alegações. Como eu falei para o senhor, nós não estamos aqui para julgar, muito pelo contrário, queremos colocar em questionamento para que seja esclarecido à luz da população o que foi acontecido aqui. Ele diz que houve vício de competência porque não há personalidade jurídica desse conselho através de vários vícios que ele chama aqui de competência, nulidade de prazo, e evoca esses artigos que nós já conversamos aqui. Como é que o senhor viu essa acusação, como o senhor colocou com muita propriedade, vieram aqui para ser ouvidos e saíram daqui questionando? O que o senhor tem a dizer em relação a essas denúncias? Eu vou remeter para o início. Não, o que é que acontece? Não houve concretização do fato do ônus para o erário público. Ele citou balbuciou uma série de leis, balbuciou uma série de situações, inclusive falou da legalidade, da moralidade pública. Não cabe na boca dele moralidade pública. Ele está 12 anos na estrutura de governo. Esse homem é um viciado. A gente tem que romper essa estrutura. É só isso. Agora, a gente tem que ir mais adiante para questionar essa situação, para colocar as coisas nos seus devidos lugares. O seu Eliel, secretário de Saúde, ele é réu. Ele não é vítima, ele conseguiu subverter, entendeu? E enganar aqueles que estavam aqui dentro. O presidente da Casa Legislativa prometeu, aqui eu estava bem ao lado, prometeu que vai discutir a pertinência de cada pedido desse de vocês, de cada questionamento que for feito, inclusive as denúncias de corrupção, em suma, de outros assuntos que vocês estão questionando também aqui essa Casa Legislativa. O que nós esperamos. E só para você focar aqui, ó, tudo isso aqui são simplesmente denúncias de suspeitas e indícios de corrupção ativa e passiva. É claro que tem que ser comprovada. Já foi mandado para o Ministério Público também, federal e estadual. A gente só espera o seguinte: justiça. Nós não queremos mais nada do que não seja justo. Tá, então, seu Manuel Figueiredo fazendo essas colocações aqui, o que ele apresentou aqui, na verdade, foi uma apresentação de um relatório de gestão do secretário municipal de saúde, senhor Eliel, que nesse momento já não se encontra mais, mas o que houve na realidade aqui foi uma grande confusão, não se chegamos a um consenso de quem é o acusador, de quem é o acusado. Todavia, o objetivo que se propôs a Câmara Municipal de Guapimirim, de trazer essa casa o secretário para responder os questionamentos dessa, então, Comissão Municipal de Saúde, não foi objetiva, não se chegou a um consenso. Esperamos que seja marcada então outra data e que esses fatos possam ser esclarecidos aqui. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a atenção de vocês e fazendo com que, acima de tudo, tudo acontece em prol da população, à luz dos esclarecimentos, sejam eles políticos, sejam eles econômicos, mas que tomemos, acima de tudo, um caminho daquilo que foi evocado aqui através do artigo 37, o caminho dos princípios mais básicos, que é o da legalidade, princípio da publicidade, da moralidade. É isso que se espera de um município com uma gestão plena de democracia. Quem falou com vocês foi Antônio Alexandre, direto aqui da Câmara Municipal de Guapimirim. Esperamos estar juntos nas próximas oportunidades. Muito obrigado e até breve.